Amados em Cristo, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento queremos agradecer a todos que participam do meu canal. Então não deixe de divulgar, não deixe de participar e de compartilhar, certo? Este canal de reflexão bíblica. Então aperte o sino de notificação para receber novos vídeos, certo? Então queremos agradecer a todos que já fazem parte aqui do meu canal do YouTube, certo? Então vamos em mais uma reflexão bíblica. Para este momento eu quero compartilhar com vocês um texto sagrado muito conhecido de todos nós, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 10, que nos diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tema da reflexão de hoje tem a seguinte expressão: 2 homens, um milagre. 2 homens, um milagre. Esta narrativa bíblica nos informa de maneira muito clara quando o escritor evangelista Lucas, denominado como o médico amado, citado por Paulo em uma de suas cartas, ele descreve esta narrativa bíblica a respeito deste homem por nome Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem rico, e como cobrador de impostos e como chefe dos publicanos, esta classe de pessoas que serviam ao Império Romano por volta do século I, e este homem desejou, anelou conhecer, ver quem era Jesus. Existem pelo menos 2 pontos que podemos nortear dentro desta narrativa bíblica. Primeiro, as dificuldades que este homem enfrentou para aproximar-se de Jesus, porque a fama de Jesus percorria por Jerusalém e toda a região circunvizinha. E este homem, para que ele pudesse alcançar aquilo que ele tanto almejava, ele teve que enfrentar muitas dificuldades, mas pelo menos 2 a gente pode citar aqui dentro deste texto, desta narrativa bíblica que está no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Pelo menos 2 coisas tentaram impedir para que Zaqueu pudesse aproximar de Cristo Jesus. A primeira foi a multidão. A segunda é que ele era de pequena estatura. E nós observamos que diante deste cenário de dificuldade, ele não ficou estagnado, ele não parou, ele não ficou em uma situação deprimido, não. Ele foi em busca daquilo que ele tanto estava almejando, que era ver quem era Jesus. Então, este primeiro ponto que norteia esta narrativa bíblica é justamente estas dificuldades que ele enfrentou. Além de outras dificuldades, porque como ele era um homem, a Bíblia não cita, mas a gente pode entender pela narrativa que pelo fato dele ser chefe dos publicanos, certo? Ele era um homem de influência, mesmo que de forma negativa cobrava os impostos, ou seja, cobrava além do que era para se cobrar. Isso já era um ponto que deixava a mercê a sua situação como homem e como cidadão judeu, mas prestava serviço a Roma, mesmo sendo judeu. Por outro lado, ele era discriminado porque pelos judeus que não serviam a Roma. Mas o problema não é que ele estava servindo a Roma a trabalho, o problema é que ele usava de má fé para abarcar, para alcançar riquezas. Então, a primeira coisa que nós citamos foi justamente sobre a questão dessas dificuldades. Segundo, o desejo de conhecer quem era Jesus. Então,
ele enfrentou essas dificuldades, mesmo sendo um homem de influência, mesmo sendo um homem que tinha um certo status na sociedade, mas ele conhecia e ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar do Mestre, e despertou dentro dele um desejo ardente de procurar Jesus. Ou seja, de um lado um homem, do outro outro homem, em busca de um milagre. Um homem, dois homens e um milagre. Ou seja, dois homens, Jesus como personagem principal e Zaqueu como personagem que vai em busca do milagre, em busca de uma mudança, em busca de uma transformação, em busca de algo novo que ele precisava para a vida dele. O problema de Zaqueu não foi as riquezas, o problema de Zaqueu foram as riquezas ilícitas. De nenhum modo Jesus condenou. Jesus disse, é bom a gente deixar claro aqui que Jesus não disse que era impossível um rico alcançar a salvação. O que Jesus deixa claro no texto sagrado é justamente o amor à riqueza, o amor ao dinheiro são as raízes de todos os males. Jesus deixou claro que dificilmente, certo? Alguém que é rico ele vai alcançar a salvação. Por quê? Porque ele deposita a confiança dele no dinheiro, mas Jesus disse que não é impossível deste alguém alcançar a salvação. Por quê? Porque Zaqueu era rico, Zaqueu ele tinha dinheiro, mas ele procurava ver quem era Jesus. Despertou dentro dele a necessidade de conhecer este homem que tanta gente falava. Ou seja, ele ouvia falar de Jesus que curava cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, lunáticos eram curados. Então muitas coisas ele ouvia falar deste homem, e quando Jesus entra propriamente dito na cidade de Jericó, ou seja, quando ele entra em Jericó, porque quando ele passava por Jericó, um milagre anterior já tinha sido ocorrido, que foi a cura do cego Bartimeu. E quando Jesus entra em Jericó, se depara com este homem. E quando ele viu a dificuldade, que era justamente a multidão, e a multidão e a sua estatura, que serviram de barreira para tentar impedir de ele alcançar o milagre que ele tanto almejava, o que foi que ele fez? Ele correu adiante e subiu a uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. O que é que aprendemos com isso dentro da aplicação do texto? É que nós não podemos ficar parados, certo? Temos que sair da zona de conforto, temos que sair da estagnação, da inércia, do comodismo. Se quisermos alcançar o milagre da parte do Senhor Jesus, precisamos, através do recurso que nós temos, ir em busca do nosso objetivo, que é a nossa cura, a nossa transformação, a mudança de vida. E este homem, por meio desta atitude, nos demonstra que ele realmente queria ter este encontro com Jesus. Aleluia! Normalmente é Jesus que tem encontro com o homem de forma prioritária, primordial ou primeiramente. Mas aqui nós podemos entender que partiu de Zaqueu o desejo ardente de conhecer quem era Jesus. Mas só que algo inusitado acontece naquele momento, que quando ele sobe na figueira para ver Jesus, porque ao seu redor estava a multidão, algo extraordinário acontece. Antes que ele direcione a palavra para o mestre, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória ao nome do Senhor. Ou seja, Jesus estava dizendo: Zaqueu, eu sou o Senhor que conheço os corações. Ou seja, Jesus demonstra aqui a sua
onipresença. Glória a Deus, um dos atributos de Deus, certo? Que só Ele tem e mais ninguém. Onipresença, onipotência e onisciência. Mas aqui nós podemos ver de forma clara a onisciência de Jesus, porque aqui não entra simplesmente um homem para ver Zaqueu ou para falar com Zaqueu. Aqui demonstramos Jesus como Deus, porque aqui, quando Zaqueu pensa em falar com ele, ele direciona o olhar para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Zaqueu desce depressa. E como sempre, alguns começam a criticar Jesus, porque Jesus agora entra para alimentar-se ou para jantar na casa, para comer na casa de para ser hóspede na casa de um pecador, como se eles não fossem pecadores também. Romanos 13, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. E quando Jesus, a Bíblia não registra qual foi o tipo de conversa, ou não declara qual a conversa de forma direta que Jesus teve com este homem, mas a mudança foi extraordinária. Veja o versículo 8 do capítulo 19 de Lucas. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Ou seja, deixa eu aqui abrir um parêntese. Evangelho que não traz mudanças para a vida do homem não é evangelho. São apenas falácias humanas. Vou repetir. Evangelho que não traz mudança para a vida do homem, isso não é evangelho. São apenas falácias humanas. Ou seja, quando o evangelho entra na vida de alguém, é impossível este alguém não receber uma transformação em sua vida. Agora vale salientar que nem todos recebem a transformação de forma imediata. Às vezes é necessário o processo paulatino, certo? Às vezes o processo é lento, mas tem que haver a mudança. Às vezes, em algumas pessoas, a mudança é radical, é rápida, mas tem que haver mudanças, certo? Porque quando eu quero fechar esse parêntese e abrir outro parêntese. Quando o homem aceita Cristo como seu Salvador, o que acontece na vida dele é a santificação imediata. Depois, quando ele começa a servir a Jesus como novo convertido, ele passa agora a obter o segundo processo da santificação, que é a santificação progressiva. Aí já não é uma ação direta de Deus, mas do homem com Deus. Deus ajudando ele e a cooperação dele em procurar santificar-se com a vida de renúncia, leitura da palavra, a vida de consagração e comunhão com Deus e com os irmãos. É a santificação progressiva. E o terceiro ponto, que é a santificação definitiva, quando nós iremos alcançar um corpo glorificado e transformado para morarmos com o Senhor para sempre, seja arrebatado ou transformado ao soar da trombeta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Depois que Jesus teve essa conversa com Zaqueu, algo extraordinário aconteceu. Ele disse: Senhor, a partir de agora, se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Glória ao nome do Senhor. O evangelho muda, o evangelho transforma, o evangelho traz mudanças interiores e exteriores na vida do homem sem Deus. Aí Jesus completa, porque Jesus disse, versículo 9: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro ponto,
nós podemos observar que acabamos de citar, que foi as dificuldades que Zaqueu enfrentou para poder ir ao encontro de Jesus. Segundo, a busca incessante para receber o milagre que ele tanto almejava, que era conhecer Jesus. Compartilhe esse vídeo. Talvez exista alguém que precise desta palavra. Seja o canal de Deus para divulgação e compartilhamento deste vídeo, certo? Então se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito, e vamos continuar divulgando mensagens bíblicas como reflexão para o nosso elevo espiritual. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando a sua família, aonde quer que você esteja neste momento. Deus abençoe, um abraço a todos. Logo mais estaremos com mais reflexões bíblicas no nome do Senhor Jesus.